Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para continuarmos a leitura e as reflexões do livro de Provérbios. Hoje nós continuamos no capítulo 29, mas falaremos sobre os versos 11 a 15. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, a entender e considerar aquilo que o Senhor tem para os nossos corações e nos alimentar da palavra genuína que transforma, que liberta, que cura e que salva. Então, livro de Provérbios, capítulo 29, versos 11 a 15, e o verso 11 diz assim: um tolo, ele expande toda a sua ira, né? Então, verso 11, um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Provérbios 12, verso 16, fala que a ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. E Provérbios, capítulo 14, verso 33, fala também que no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. E é justamente para a gente considerar, primeiro, essa repreensão da ira, nessa supressão, esse reprimir a ira, não significa que as escrituras, elas sugerem que a gente não trate as emoções que acontecem, não é sobre isso, mas é justamente para exercitar a seguinte reflexão: o tolo ou louco aqui nessa passagem, né, é o que é descontrolado. No momento que ele está irado, ele vomita as suas emoções em palavras, né? Ele fala precipitadamente, ele fala tudo o que vai surgindo na sua mente sem se importar com as pessoas que estão ao redor, sem se importar onde ele está ou o tempo que ele está. E isso é justamente para trazer para a gente o contraponto, porque o sábio, ele não se deixa descontrolar pelas suas emoções, ele sente as suas emoções, mas ele reprime e ele suprime, é a reação dele causada pela emoção. Então veja, o sábio, ele pondera, independentemente do que acontece, ele pondera o uso das suas palavras e ele mantém o controle sobre si mesmo, ele não explode, né? Até que haja um tempo e um lugar adequados onde ele possa sim, né, falar sobre aquilo que aconteceu, apresentar as suas palavras sobre o assunto. É como se as palavras daquele que é tolo, né, daquele que é louco nessa passagem, estivessem bem na frente da sua mente e a mente fosse como se fosse uma porta, onde ela está sempre aberta, né? E aí então as palavras, elas simplesmente saem, correm. E as palavras do sábio, não, estão naquele fundo, estão no escondido, no que a Bíblia diz como recôndito da sua mente, como está lá sugerido em Provérbios capítulo 14, verso 33. O verso 12 fala ainda: o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios, porque o governante, o líder, aquele que está colocado sobre todos, né, que ouve mentiras, ele também por si só é considerado culpado, porque assim ele ouve, porque assim ele permite, e permitindo, ele incentiva isso a continuar, incentiva isso a permanecer. Que, por exemplo, informações falsas ali no meio dele influenciem as suas tomadas de decisões e as suas ações, e isso muitas vezes pode levar a consequências desastrosas, consequências negativas, não só para ele, não como só para as pessoas que estão próximas, mas também para toda a nação, toda a sociedade, a comunidade daquele líder, né? Não se engane, tá? Assim como é o mestre, diz as escrituras, né, pra gente, nessa reflexão, assim também são aqueles que são liderados por aquele mestre, né? Os governantes, eles prejudicam tanto pelo seu mau exemplo, quanto pelas suas más ações. Quão cautelosos a gente pode deixar assim essa reflexão, tem que ser aqueles que têm algum tipo de autoridade, porque eles têm que considerar as responsabilidades em detrimento dessa autoridade. Honestidade e integridade são fundamentais para uma liderança eficaz e justa. O verso 13 fala ainda que o pobre e o usurário se encontram e o Senhor alumia os olhos de ambos. Como referência paralela, Provérbios, capítulo 22, verso 2, fala que o rico e o pobre se encontram e a todos o Senhor os fez. Salmo 13, verso 4, fala para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Tiago, capítulo 1, versos 9 a 10, diz: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva.
E aí, essa reflexão que a gente também pode tomar desses versículos, né, desses versos. O pobre e o credor, né, porque o pobre é aquele que é oprimido e o credor é aquele que é rico e que oprime o pobre, são conhecidos do Senhor, não são ocultos do Senhor, são conhecidos do Senhor e é o Senhor que vivifica e dá vida a ambos, então o Senhor tem conhecimento dessa situação e dessa relação. E ambos se encontram de uma forma, em muitos aspectos eles se encontram da mesma forma, eles são mutuamente dependentes um do outro, né? Mesmo assim, eles têm algumas diferenças que sejam acidentais ou que sejam temporárias por causa da riqueza. Então, eles não têm, portanto, que reclamar uns dos outros, mas busquemos ricos e pobres, independente da posição onde você esteja, e muitas vezes podemos oscilar nas nossas vidas entre as duas posições, busquemos andar como na presença de Deus, com mútua bondade e boa fé, porque a religião eleva os pobres e torna os ricos humildes pela fé no Senhor Jesus, ensinando aos pobres que existe suprimento para todas as suas necessidades no Senhor Jesus, e ensinando aos ricos que não importa quantas riquezas eles possuam, a riqueza mais profunda e mais valiosa e mais verdadeira é aquela que não pode ser guardada em cofres, em carteiras digitais, ou até em terrenos, ou em campos, né, ou em países. O verso 14 fala assim: o rei que julga os pobres, conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Provérbios, capítulo 20, verso 28, fala: benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Provérbios 25, verso 5 fala: tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Provérbios 16, verso 12 fala ainda: abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. A fidelidade inflexível ao dever é a pretensão, né? É o que tem que ser pretendido, é aquela imparcialidade perfeita que distribui justiça tanto para os que são ricos como para os que são pobres, tanto para aqueles que são líderes e importantes como para aqueles que são povos simples, povos comuns, povos com suas rotinas de dia a dia. E essa imparcialidade perfeita que distribui essa justiça, quando ela não é influenciada por nenhum tipo de consideração pessoal e social, ela é firmada verdadeiramente na justiça, esses valores, assim, eles passam de geração em geração. Ele é praticado por descendentes dos descendentes dos descendentes, e isso torna, assim, mais do que o testemunho, um legado. Por isso, a palavra fala que firma o seu trono para sempre, porque se torna uma prática arraigada, um valor arraigado, manifestado como um testemunho e como um legado, né? Dura para sempre. E o último verso da noite, que fala sobre o verso mais conhecido quando a gente fala de controle, de restrição, de educação, ainda que na nossa sociedade hoje se torne um pouco polêmico. O verso 15 fala: vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. E é importante a gente declarar duas passagens que são referências paralelas antes das nossas considerações finais. Provérbios capítulo 10, verso 1 fala: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 17, versos 21 e 25 falam: o que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. A primeira parte do verso 15 fala de algo que é extremamente polêmico na nossa sociedade, e o exagero, né? A agressividade e a violência, elas têm que realmente ser condenadas. Mas essa primeira parte do verso fala da correção corporal, né? A vara como restrição, como instrução, como ensinamento físico. E a última parte fala da disciplina em palavras, da repreensão administrada quando qualquer falha moral é notada. E aqui a ideia é muito falada no livro de Provérbios, essa ideia de correção e de honra e de manifestação de valores, de continuidade de honra, de testemunho e de legado, nós que estamos já no capítulo 29, a gente pode ver que através do livro de Provérbios essa ideia atravessa todos os capítulos de uma forma ou de outra, justamente para lembrar a gente que uma criança
que está em posição de aprendizado, que não é dona de si mesma e não detém conhecimento sobre coisa alguma, que está com necessidade de aprendizado, aprender aquilo que ela precisa para continuar, aprender até onde vão os seus limites e tudo aquilo que ela pode superar ultrapassando os limites. Mas assim, a criança que é criada desregradamente, autorizada a ter uma liberdade que ela ainda não tem o conhecimento, ela não tem o discernimento para ter, ela cresce indisciplinada. E como nós falamos da nossa sociedade, né? A criança mimada, que não está acostumada com não está acostumada com a repreensão, né? E essa criança se torna uma vergonha para sua mãe na infância e ela se torna desonra para sua casa no período adulto. Porque tudo aquilo que o pai não esperaria, os pais não esperariam que ele vivesse, todos os valores que talvez eles tenham tentado transmitir, ela não vai manifestar. Ela vai viver conforme si mesma, desregradamente, indisciplinadamente, descontroladamente. E aí não tem como ter um fruto bom dessas três coisas, né, juntas. Então, é colocado esse verso porque é uma reflexão que o Senhor nos traz de que, por exemplo, com a fraqueza desses pais, na falta de dar uma instrução, de uma correção, essa falta de restrição e o excesso de amor afetuoso acabou dando uma indulgência que degenerou, né? Dando espaço para destruir algo que deveria ser formado com primor, deveria ser formado com muito carinho, muito zelo, disciplina e valores, né? É como uma das traduções das escrituras fala, um filho que se extraviou envergonha os seus pais, porque em algum momento a instrução mais certa, mais firme e mais justa deixou de ser aplicada. É importante porque é a manifestação, né? A manifestação de quê? Do amor que corrige e não o amor que concorda com tudo. E é uma das coisas que nós costumamos ouvir e dizer, né? O amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus alcança, o amor de Deus faz isso, o amor de Deus faz aquilo e o Senhor é amoroso. É muito importante esse verso justamente para a gente manter na nossa mente que o nosso Senhor, mesmo o Senhor que é amoroso e tem esse amor que transborda e é inexplicável, ele também é um Senhor justo. Então ele também pratica o amor através da correção e da instrução. E se nós sabemos receber o amor amoroso do Pai perfeito, saibamos também receber a instrução e a correção no tempo oportuno. Porque como as escrituras dizem, ele corrige e castiga quem ele ama para a instrução, para a manutenção no caminho de justiça. Porque o desejo dele, como de todos aqueles que têm filhos, é que seus filhos sigam nos melhores caminhos, com as melhores oportunidades e prosperem e tenham sucesso em tudo que realizem. E para isso é necessária uma instrução, uma correção firme e justa. Não estamos falando de excesso, não estamos falando de uso de força e de violência demasiada, nós estamos falando de socorrer alguém que vai entrar num caminho errado, um caminho do mal, socorrer em desespero e em amor, então com força, para que aquele ele não se perca indo pelo caminho que parece bom, mas no final não é. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui, que se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira nós continuamos com as leituras e as reflexões do livro de Provérbios. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e que Deus te abençoe.